E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês aí? Esperar a galerinha entrando para a gente começar o nosso assunto, uma livezinha rápida hoje com o intuito de a gente falar um pouco sobre o discipulado, a gente aprendeu um pouco mais com o Jack, nosso pastor, sobre o que é discipulado, o que consiste o discipulado, né? O que é o discipulado para a gente aqui no Young, na Quadrangular Vida Nova. Né? Você que está no Face aí, se você começou a acompanhar a gente no Face, corre no Instagram, para que aí a gente concentre a live tudo num ponto só, e depois a ideia é a gente baixar essa live e a gente editar e colocar ela no YouTube, para a gente gerar um conteúdo no YouTube e tal. Então, entra lá, se você estiver assistindo a live no YouTube já, né, depois da edição, né, falando no futuro, e você quiser deixar a sua pergunta, deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários, para na próxima live sobre o discipulado a gente poder ler e poder interagir com você também, né? Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal, que a gente está no propósito aí de fazer um canal relevante. Então é isso. Bom dia. Bom dia a todos. A gente geralmente espera um pouquinho aí para gerar o público, né? Isso, para a galera poder entrar. Tá disparando os convites. Isso. Mas o assunto hoje é discipulado. Discipulado. Yes. Nós vamos falar um pouquinho sobre discípulo, nós vamos falar um pouco sobre Rabone, nós vamos falar um pouco do prisma, né? Da palavra de Deus a respeito disso e da cultura, né? Da qual nós somos oriundos, né? Da nossa fé cristã judaica, né? O judaica cristã que nós chamamos. Sim. E vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Isso. E vai ser muito bom, porque se você tem alguma dúvida, né? Isso, vai mandando no chat aí que o Samuel ou o Henrique tá acompanhando e aí eles vão passando pra gente e a gente já vai respondendo e interagindo. Quer dar alguns recados nossos aí? Hoje a gente tem a live às 10 horas, né? A live de oração junto com os pastores. Então você que tem algum pedido de oração também, se quiser deixar pra gente aí, pode deixar. O escritório está aberto, né, durante a semana, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5. Você que quer trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você que não consegue vir até aqui e precisa dar conta, a gente não pode divulgar a conta, porque é conta física que a gente usa praticamente. Então, se você precisa, fala no chat ou então fala no WhatsApp com a gente. Adicione o WhatsApp da igreja, né? 44 99740 9662. E aí a gente te passa a conta para você poder fazer depósito. Se não me engano, é conta da Caixa. Mas eu acho que era isso. Então, hoje às 10 horas a live de oração. Quero agradecer o pessoal que está trazendo as cestas básicas. Isso. E também está trazendo aí o quilo do amor. Agora mesmo eu estava chegando aqui na igreja, né? E eu vi tem um pessoal que faz a manutenção, né? A limpeza da igreja. E eu percebi que cada uma delas estava com uma cesta. Isso. E eu vi que elas estavam todas felizes, porque elas trabalham, né, como diaristas, trabalham para uma empresa, né, que dá serviço para nós, mas elas trabalham pela diária. E uma vez que, né, parou tudo, a primeira coisa que compromete, né, é a dispensa da pessoa. Então, nesse caso aí, a gente entende que o alimento é sagrado, né, não pode faltar. E a hora que elas chegarem, elas já ganharam a cesta, né, Alves? Isso. Elas já vieram pedir, já vieram conversar com a gente para pegar a cesta básica, né? E é importante porque é isso mesmo que o pastor falou. Como houve a parada, né, por conta da quarentena, do corona, elas falaram que praticamente o trabalho delas zerou, né? Então, as casas que elas limpavam, os ambientes de empresas que elas limpavam, zerou. Então, a renda delas foi a zero e elas praticamente o que tinha de reserva investiu em alimento, alguma coisa, mas agora a cesta básica já vai ajudar no fortalecimento para a renda futura dela, né? Então é importante a gente ter, e como eu falei ontem na live do culto, se você puder trazer produto de higiene pessoal, né? Para que a gente possa compor essa cesta de uma maneira melhor, aí a gente tem recebido aqui no escritório, fica à vontade de passar aqui para a gente conversar, a gente receber isso junto, né? Vamos lá? Vamos, estamos aí à disposição, hein? Palavra discípulo. Vamos começar a falar sobre discípulo. Isso. A palavra discípulo vem da mesma raiz da palavra disciplina. Então, quero ser um discípulo. É como se você estivesse dizendo assim: eu quero receber disciplinas. E essa disciplina ela não vem só com regras e normas, não é isso.
vem através de relacionamento. Então você discipula muito mais através do seu comportamento, daquilo que você é, em essência, né? Do que muitas vezes só dando ordem, faça isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo, até porque senão você cria um anão emocional. Caso contrário, você cria uma pessoa dependente. Isso. E discipulado não é terapia, né, Isso. Albert? Tem gente que acha que é terapia, né? Eu vou ser discipulado que o cara, a pessoa que vai cuidar de mim, ela vai resolver todos os meus problemas, psicoemocional, espiritual. Galera, só um minutinho que o Jack vai precisar assinar uns papel ali. O Albert vai falando aqui, eu vou aqui do lado aqui. Um minutinho. Nós estamos ao vivo, é assim mesmo. É assim mesmo, ao vivo O pessoal está entrando aí do jeito que está aí. Tem a galera tá participando aí. 11 no Instagram e 6 no Facebook. O bom é que depois a gente vai editar, né, colocar ela, fazer uma edição dela, para daí a gente colocar no YouTube, aí eu acho que fica massa. A Sandra e o Marcos estão dando bom dia pro pastor para você. Bom dia, Sandra, bom dia, Marcos. Galera no Insta aí. Então é isso mesmo que o pastor estava falando. A ideia do discipulado é que não seja um atendimento psicológico e nem que vire terapia, né? Porque a galera acha que toda a resolução dos problemas está tudo na vida do discipulador. Na verdade não é isso, né? A ideia não é essa. A ideia do discipulado é ele te dar um norte, te dar um guia para você ir podendo seguir, principalmente para aquilo que é o caminho, né, cristão, o caminho de Cristo. Até porque o seu discipulador é um homem, é uma mulher, é um ser humano. Isso. E com exceção Jesus, né, que foi o grande Rabone, os demais eles são passivos de erro. Isso. Obviamente que eu vejo, por exemplo, né, a Bíblia diz lá, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Então, criado aos pés, não é que ele ficava o dia inteiro sem fazer nada, sentado nos pés. Ficava construindo tempo. Mas ele era o tipo do cara que comia pó da sandália de Gamaliel. Isso. Né? A palavra Talmidim, né? Só que Gamaliel, por ele ser um homem que conhecia, ele era o mestre da lei, era um dos grandes pensadores, filósofos e tal. Então ele conseguia, obviamente, de ser muito mais assertivo, né? Não estou dizendo infabilidade, mas eu estou falando ele era muito mais assertivo no dia a dia dele, né? Nos negócios, como tratar a esposa, filhos, como cuidar das pessoas, né? Como orientar pessoas. E aí Paulo, ele logicamente sofria a influência dessa pessoa, que era um grande mestre, vamos dizer assim, né? Então, obviamente que isso daí faz toda uma diferença. É a participação na vida, né? De você ter a participação da vida, na vida do discipulador, né? Você faz parte. Vamos lá, nós estamos ao vivo, estamos ao vivo. Deixa eu falar uma coisa, se você tiver uma pergunta, fica bem legal, porque eu tenho muito assunto para falar. Se eu for falar aqui, a gente vai ter que fazer um seminário aqui. É porque é muita coisa mesmo, né? Muito conteúdo, né? Muito rico, né? E eu, de uns anos para cá, eu sou muito claro, eu acredito em discipulado como sendo a verdadeira revelação do reino de Deus. Sim. Para a eclésia. Só existe eclésia se existe discipulado. Sem discipulado não existe eclésia. Até porque se você for pegar o modelo de Jesus, você vai ver que ele falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia. Isso. Quem que era a eclésia? Eram os 12. Jesus não falou assim, essa multidão toda que está aqui vai vencer. Ele disse assim, é a minha eclésia. A palavra eclésia vem da palavra raiz grega, né? Significa chamados para fora. E também significa aqueles que governam, autoridades que foram estabelecidas como senador, deputado, vereador, etc., para governar junto com o governante. Então a eclésia é isso. E para ser eclésia, primeiro você tem que ser treinado, preparado, discipulado para ser eclésia. E Jesus, quando ele falou assim, a minha eclésia, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia, o pensamento, nós temos que entender qual é a intenção da frase, para quem que ele está falando, que momento que ele falou isso. Interpretação do texto. Ele não tinha ali 500 camaradas no pé dele e ele falando, com esses 500 aqui, né, que nós vamos, as portas do inferno não vão prevalecer. Ele está falando contra a eclésia. Isso. Até que ele chegou e falou, vocês também não querem ir embora? Vocês têm certeza que vocês querem ficar? João capítulo 6 é interessante quando Jesus ele começa o discurso de separar os meninos dos homens, né?
O camarada está todo ali, ele entra na sinagoga e começa um discursinho mais ou menos assim: aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne não tem parte comigo. Aí o camarada falou: poxa vida, nós moramos em Canaã, né? O canibalismo nasceu em Canaã. Será que ele está voltando às raízes do canibalismo? Tem que beber do sangue, comer da carne para ser... E aí Jesus estava falando de comprometimento. Jesus estava falando de aliança. Sangue fala de aliança. Comer a carne fala de comprometimento, né? De receber a responsabilidade. Então você é uma pessoa que tem um pacto. A palavra sangue fala de pacto, fala de aliança, mas a carne fala de comprometimento. Então ele falou: quem não tiver em aliança e comprometido comigo não tem parte comigo. É isso que ele falou. Aí os camaradas olhou de um lado, olhou do outro, falou assim: dura coisa é ouvir esse discurso, né? Que dia para estar aqui do lado, né? Ó. E aí só vê, né? Aí ficou os 12. Agora, imagina que você pega os 12 e chega para eles e fala assim: você não quer ir embora também, não? Entendeu? Imagina um pastor que abre uma igreja, a igreja dele vai de 70, né? Mais os 12 lá. Tinham 70, 120, né? Não é isso? E os 12. A igreja dele estava mais ou menos bem, estava indo aí com as 200 pessoas, né? E um dia ele faz um discurso, no outro dia amanhece a igreja dele só com 12. Agora imagina esse pastor chegando e falando assim: vocês não querem ir embora também, não? Vocês têm certeza que vocês querem ficar aqui? É loucura, né? Aí Pedro chegou para Jesus: para onde nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. E uma coisa que eu entendo aí, que Pedro não era porque ele não tinha opção, porque Pedro era pescador profissional. Sim. Ele era um homem que trabalhava na pesca, ele tinha a sua empresa lá de pesca, lá, trabalhava com seus irmãos, com seu pai e tal. Tanto que depois que Jesus é morto e tá depois do processo da crucificação, Pedro volta a pescar, né? E aí Jesus vai encontrar com ele. Jesus vai lá e confronta ele de novo. Pedrão, de novo, irmão. Manda jogar a rede de novo. Começa tudo de novo, né? Mas assim, imagina que Jesus, a partir daquele momento, ele divide, né? Ele divide no sentido assim, reparte. Não divide, reparte. João capítulo 6 é o divisor de águas. A partir dali só vai falar com o discípulo. E se quem não entender essa dinâmica do reino e não entender que a partir do capítulo 6 do livro de João, 7, 8, 9, 10, 11, Jesus só vai tratar com discípulo. Então tem muita gente que chega para ele e fala: pastor, eu li o livro, mas não entendi, ou pega aquele texto, sabe, quer usar e tal, mas não consegue fazer a aplicação. Você tem que passar pelo processo de se tornar um discípulo de Jesus. Então fica aí, né, uma das chaves, né? O primeiro passo aí, você tem que entender que você tem que ser uma pessoa de aliança e de compromisso, de responsabilidade. A gente tem duas perguntas aqui. Uma é do Tiago. Ele está perguntando se o teto do discipulador é o piso do discípulo. Não. Inclusive eu gosto muito do livro, 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. John Maxwell, ele fala que a lei da tampa. E é o seguinte, eu vejo assim, por exemplo, a minha perspectiva de discipulado, ele é muito, muito voltada para dentro de um contexto de revelação da questão da manifestação dos filhos. E em Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: e deu à igreja mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, para o aperfeiçoamento do corpo. E no 13 fala assim: até que todos cheguemos à plena varonilidade e à estatura do Filho de Deus. A palavra lá é uios, que é filho grande, gente madura. Então eu vejo assim que você precisa de ser discipulado por um pastor. O pastor cuida da ovelha. Cuida da ovelha, é o coração de Jesus no teu coração. Mas você precisa ser discipulado por um determinado momento da sua vida, por isso que a vida é feita por ciclos, etapas, fases, né? E elas vão mudando. Isso. Por exemplo, eu vou falar da minha pessoa. Eu sentei aos pés de um Gamaliel, um mestre, e fiquei mais ou menos, vou colocar assim por baixo, 5 anos estudando. Em torno de 6 a 10 horas por dia. O Samuel está aqui atrás das câmeras, ele lembra disso, que
era de 6 a 10 horas por dia eu estudando toda a obra. Não é um livro, não é eu estudei todo o material que esse mentor, esse mestre produziu para que eu pudesse receber dele a mentoria, que hoje fala muito mentoria, mas na verdade ele estava me discipulando, né? Eu estava sendo discipulado por ele. E em algum momento eu fui ter com ele, inclusive ele veio na igreja, eu fui em Antonina, sempre, aonde eu pude estar, onde ele estava, eu estava. Ele não tinha tempo de qualidade comigo, mas eu tive momentos pontuais com ele, de tamanha a influência desse homem na minha vida. Então, assim, obviamente que eu tive outro cara, depois dele, que me ajudou demais. Por exemplo, esse um era mestre. Esse outro que ele me ajudou a abrir muito a minha visão, ele era evangelista. Ele era um evangelista nato, um dos grandes evangelistas. E eu gastei muito tempo aos pés dele. Então, assim, eu não estudei 1 ou 2 anos, eu estudei vários anos. E era de 6, 8 horas todos os dias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa pensa que porque leu um livro, leu um versículo, leu um negócio, aprendeu. Não, a coisa tem que fixar, ela tem que se tornar um pensamento. Você tem que assumir, isso é que nem uma roupa, você tem que vestir ela. Raiz, né? E às vezes demora. Então, vai aí. Não, de tempos em tempos Deus troca o teu discipulador. Eu acho legal também, porque a ideia do discipulado e do discipulador é você criar um discípulo para Cristo, para Jesus. Não um discipulador pessoal, um seguidor pessoal. O discipulador cria um discípulo para Cristo, porque quem vai dar prosseguimento, quem vai poder te salvar, quem vai te levar à salvação e ao reino do céu é Jesus. Então o discipulador que cria discípulo para si, ele está errado, porque ele está criando seguidor, né? Isso está errado, não é discípulo, né? Isso está fora. Qual que é a outra pergunta? A outra pergunta é do Júnior. Ele está perguntando o que é estar plantado na videira verdadeira. João 15. Eu vejo assim, né? Nós somos a videira brava, e Jesus é a videira verdadeira. Então você tem que partir do pressuposto que todo o alimento vai vir de Jesus. Ele vai puxar da terra os nutrientes para alimentar. Qual é o problema? O problema é que as pessoas, assim, às vezes elas querem ouvir o que convém. Isso para mim é legal. Então ela só ouve o que convém. E quando nós estamos em Jesus, eu gosto muito de um texto, né, de João, quando Jesus fala para Pedro assim: Pedro, quando você era mais novo, você cingia a você mesmo. E você ia onde você queria. Mas vai chegar um tempo, Pedro, que outro vai te tomar pela mão e vai te levar onde você não quer. Eu acho que estar na videira tem muito a ver com o que Jesus falou para Pedro. Apesar que Jesus estava falando com que morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Mas eu penso assim, que nós temos que aprender, nós temos que ter essa maturidade. Que, por exemplo, quando eu era criança, eu só comia aquilo que eu gostava. Né? Eu só comia o tipo de alimento que eu gostava. Era feito às vontades. Só a minha vontade. E chegou um tempo, eu lembro muito bem na casa da minha avó, que a minha avó chegou e falou para mim assim: não, Jaqueline, você não tem que comer o que você gosta, tem que comer o que põe na mesa. E aí ela me discipulou, ela fazia comida que eu não gostava. E ela apoiava na mesa. E eu falava: eu não como. Ela falava: o problema é seu, aqui come o que tem. E aí eu aprendi muito a esse respeito de estar na videira. E tem coisas que, por isso que você se tornar um discípulo, presta atenção no que eu vou falar, que é muito profundo isso. Tem muito a ver com a educação dentro de casa. Porque é dentro de casa que você vai aprender a ser confrontado, que você vai aprender a submeter, a respeitar. Quem não é um bom filho não será um bom discípulo. Só pega. Mas é verdade. É verdade. Porque a primeira autoridade, o primeiro ciclo que a gente tem é a paternidade, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Se você não respeita quem te colocou no mundo, você vai respeitar uma pessoa que Deus colocou para exercer. Então, até isso daí tem uma implicação muito forte, porque tem gente que não cresce, não vence, não prospera financeiramente na vida, aí fica perguntando: por que eu não cresço? Por que as coisas não dão certo? É simples, velho.
Entendeu? É só você analisar. Se você não respeita, se você não, o teu pai ou tua mãe te dá uma orientação e você não segue, você acha que você vai seguir uma orientação de um mentor financeiro? Um cara que você não conhece? Então assim, você pensa, aí entra essa questão, né, até agora eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu gosto de resolver tudo rápido. E eu disse assim, mas faz 2 anos que você saiu da igreja e como que você gosta de resolver rápido se quisesse resolver, já tinha resolvido a questão da igreja, voltado ou dado uma satisfação. Então, sim, você gosta de resolver algumas coisas rápidas, não é tudo que você gosta de resolver. A vontade, o desejo. Então, exatamente. Agora, eu acho que tem muito a ver com isso daí. Se você quer verdadeiramente estar na videira, você tem que aprender o seguinte, que você não é a fonte. Uhum. Você não é a fonte. Ele é a fonte. A Vitória está perguntando se existe um momento certo para começar a discipular alguém e também perguntou qual é, para você explicar a importância do confronto no discipulado. Eu acho que não tem um momento certo, mas você precisa distinguir o momento de vida que a pessoa está passando. Porque às vezes a pessoa mais quer uma terapia do que propriamente um discipulado. Porque igual a gente estava falando, né? A ideia do discipulado é você sempre criar alguém para Cristo. E se a pessoa não quer andar em Cristo, se ela não quer viver uma vida com Cristo, então ela não quer um discipulado, ela quer uma terapia. E aí você indica a ela um terapeuta. Vamos lá. Número 1. Qual é o momento melhor para começar um discipulado? Bebê. Bebê, criança. Você acabou de receber Jesus? Não, bebê, criança dentro de casa. Eu lembro de um filme que é Cão de Briga. O camarada, o cara lutava e o cara que era o dono dele, vamos dizer assim, colocou uma coleira nele. E quando ele tirava a coleira, o cara ia pra briga. E ele era terrível, ele matava, era um filme interessante. E esse cara que tinha o domínio sobre esse cara que lutava, ele disse assim, se você pegar enquanto é criança, as possibilidades são infinitas. Então o que ele quis dizer? Para você pegar uma pessoa e estabelecer crença depois de adulto, é bem difícil. Então o melhor momento é na infância e na adolescência. Eu acredito que você quiser fazer um discípulo top, bom, você não pode deixar passar da adolescência, no começo da juventude, porque senão vai ser muito difícil. Homens velhos, né, que nem Nicodemos conversando com Jesus falou, tem que nascer de novo, Nicodemos. Ele era mestre da lei, ele falou, como que eu vou nascer de novo? Vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Então assim, quanto mais tempo eu me converti, entreguei minha vida assim, ponto. A partir de hoje, rompi com todas as questões que vieram até a mim e agora eu vou viver o Evangelho. Eu tinha 21 anos, eu estou com 49, então nós estamos falando de 28 anos. Isso. Agora, a cada 10 anos, eu quebrei sofismas e fortalezas que ainda estavam dentro de mim, que foram implantados na minha infância. Até os 21. Até os 21, na minha adolescência. Então, assim, o processo não é tão simples. Se você parar, daqui a pouco eu vou falar um pouco qual é a perspectiva do discipulado na cultura judaica. Agora, voltando ao seguinte, a Bíblia diz assim, é bondade e severidade. Bondade sem severidade gera relaxo. E severidade sem bondade gera legalismo. Então você não precisa criar legalistas, porque a igreja está cheia de hipocrisia, gente que fala assim, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Entendeu? E tem muita gente que larga frouxo e cria os potes de potássio aí, né? Que nem a menina. O que você foi na feira comprar com o papai? Ai, nana. Né? Então aí você cria os homens, nana, as mulheres, nana. Os heterosoft. E os demônios chamados espíritos de Jezabel da vida amam esses acasos. Adoro. Mas é isso aí, agora dá para confrontar? Não. Só que assim, diz que até o som de baixa pressão fica louco. Tem gente que acha que é uma luta de boxe, um discipulado, e não é. Cara, eu vou falar assim, eu tenho uma convivência de anos de vida
E assim, não é todo momento que você tira a espada e quer entrar na guerra, não é todo momento que você entra e quer bater, quer falar. Cara, tem coisa que você tem que... Cada coisa ao seu tempo, né? A Bíblia diz assim que a doutrina tem que ser destilada como orvalho. Eu gosto muito desse versículo. Uhum. Então assim, é gotinha a gotinha, entendeu? Vai. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta. Quem quer tererê aí? O Tiaguinho perguntou qual o grau de importância do discipulado. 100%. Não existe evangelho Sem do discipulado. reino sem discípulo. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro tinha acabado de falar para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi uma revelação que Pedro teve. Jesus falou, não foi carne nem sangue. Está falando o quê? Você é o Rabone e eu sou o Talmidim. É isso que ele falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou, sobre esta verdade, sobre esta revelação, de quem eu sou, se eu sou o Cristo, o Rabone, eu vou edificar minha eclésia, ou seja, eu vou fazer os meus discípulos. Então os discípulos, eles têm que ter claramente quem é o discipulador dele, foi o que o Albert falou, né? Você não faz discípulo para você faz discípulo para Jesus. E quem você é em Deus. Preguei isso aí, acho que domingo. Né? Falei sobre a importância de você saber quem Deus é na sua vida e quem você é em Deus. Isso. Uma das perguntas que eu vi no box de perguntas que a gente colocou lá no Insta era assim, passos práticos ou então o que você sugere para que o discipulador faça em relação ao discípulo? Porque querendo ou não, alguns discípulos ou alguém que quer entrar no discipulado está em momentos de vida completamente diferentes, né? Então, tipo, se você fosse começar um discipulado hoje, o discipulador é o responsável por indicar livro, por passar livro da Bíblia, por passar leituras ou material de estudo, alguma coisa semelhante, ou então aquilo que o discipulador colocar na cabeça ele vai passando direto. Oi? O que você usaria de material de estudo, por exemplo? O discipulador ele é responsável por passar esse estudo? Ou então, por exemplo, eu queria aprender hoje sobre João, você me ensina? Ou então o discipulador vai lá e propõe, hoje a gente vai aprender sobre João. Então vamos lá. O discípulo que eu volto a falar, é o aluno. Isso. Então já pensou se o aluno chegar na sala hoje e falar para o professor assim, hoje eu só quero estudar matemática. Ou senão ele chega para o professor e fala, hoje me ensina o pi, raiz quadrada, essa coisa toda assim. Hoje eu quero estudar álgebra, eu quero hoje estudar sobre geografia. Aí o professor vai ficar olhando para a cara dele e falar, ué, como assim? Você quer isso? Então nós temos muitos discípulos hoje que eles querem, tipo assim, eu tenho esse menu aqui, se você me dá esse menu, isso, eu vou ser seu discípulo. Se você não me dá esse menu, eu não vou ser seu discípulo. Ok. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso daqui não é restaurante, discipulado não é restaurante. Onde você vai e pega um prato de self-service e fala, eu quero isso, eu não quero aquilo. Meu irmão, por isso que eu falo, daqui a pouco eu vou ler um texto interessante sobre isso. Então assim, a gente tem que ter o discernimento de que, cara, se você é aluno, você não vem na arrogância, na perspectiva de que você vai dar, tipo assim, uma receitinha que... Eu vejo, por exemplo, a ignorância, né, é inimiga da perfeição. Né? Tem pessoa que chega assim e fala assim, como que eu poderia dizer? Meu ministério é profético e eu quero ser discipulado e eu quero ser ensinado sobre isso. Mas você não é pai de família? Você não é marido? Você não é esposa? Você não é um empresário, não é um trabalhador? Você não é, sei lá, um ministro de louvor e tal? Você quer ser discipulado naquilo. Meu querido, lê do engano. Você não vai ser discipulado. Eu quero, que nem eu já vi uns amados aí que vêm, quer ser discipulado, mas eu tenho tal chamado e tal ministério. Ué, filho? A cosmovisão, entendeu? Para a sua vida é o seguinte. Lembre-se do que eu vou falar, nunca se esqueça. Mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. A Bíblia diz assim, deixa eu te explicar uma coisa.
O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Então, quando você recebe o espírito vivificante, que é o espírito do Cristo, você tem que ter o seguinte entendimento, que você vai ter que ser ativado nos 5 ministérios. Então, discipular tem a ver com a ativação de 5 ministérios. E a gente tem que levar isso para dentro de um contexto das 7 esferas da sociedade. Hoje se fala em 8 esferas. Isso. As esferas da sociedade é onde você vai interagir, você vai trabalhar, você vai conviver. Um verdadeiro discípulo é um verdadeiro adorador. E adoração é 24 horas. Você não adora só quando você está em cima de um palco, quando você está pregando. Você adora diuturnamente, espírito e em verdade. Então você tem que ser ativado nos 5 ministérios. Por exemplo, Jesus era profeta? Sim ou não? Sim. Jesus era mestre? Sim. Jesus era bom pastor? Sim. Jesus foi o grande evangelista? Foi. Jesus foi o apóstolo? Foi. Então, se você é discípulo de Jesus, você vai ser o quê? Semelhante a Ele. Não é? Não. E se você é semelhante a Ele, aí você vem para mim e fala, olha, eu quero que você me discipule, mas eu quero que você me discipule nisso. Meu filho. Coloca a parede, né? Coloca o limite. Eu quero que você me discipule nisso. Que nem um cara chegou para mim um dia e falou assim, nessa igreja, tal igreja, eu voltei para Jesus. Nessa igreja, Jesus restaurou meu casamento. Agora eu estou indo para tal igreja porque naquela igreja eu vou crescer profissionalmente e financeiramente. Aí depois, passado um tempo, o divórcio bateu na porta da casa dele. Por quê? Porque ele fez casa na areia. Ele pensou que, tipo assim, agora eu fui discipulado nisso, fui discipulado. Não, cara, a coisa é concomitante. Por isso que relacionamento tem muito a ver com discipulado. Entendeu? Sim. Tem a ver com bater um papo, tirar dúvida, conversar, tomar café junto, tomar um tele junto. Às vezes, um momento de relacionamento, ele equivale a muitas e muitas aulas, né? Por exemplo, o que adianta eu abrir a Bíblia aqui para você e te dar um curso escatológico que você não sabe nem como, sei lá, escovar o dente? Então, primeiro eu tenho que te ensinar que você tem que escovar o dente todo dia para depois falar, vem aqui, senta aqui, deixa eu te ensinar um negocinho da Bíblia aqui. Tem pessoas, né, agora no Covid aí, né? A pessoa não toma banho. Você vai ensinar João para ela. Ela não está precisando de receber o Evangelho de João, ela tem que aprender a disciplina básica da vida. Sim. Tem um cara que mente pra caramba. Não, vem cá que eu vou te ensinar o livro de João, de Apocalipse para você. Eu vou discipular. Cara, pelo amor de Deus, eu já fiz isso. Eu já fiz isso, vou ensinar Apocalipse. O cara não precisa de ensinar Apocalipse, ele precisa ensinar, aprender a ser honesto, a pagar suas contas. Ele precisa ter um relacionamento de saber por que é importante pagar as contas. Agora eu quero que você me discipule para me ensinar como ministrar para a igreja entrar na presença de Deus. E ele não sabe nem tratar a esposa e os filhos dele. Então, primeiro, cara, eu não vou te ensinar a ministrar lá, eu vou te ensinar a ministrar a tua casa, a sua esposa, seus filhos. Sim. Você está entendendo como que funciona o discipulado? Sim. Agora, esse tempo atrás, houve uma coisa, até o Albert acho que deve lembrar. Os caras estavam discutindo metodologia de discipulado. E eu não discuto metodologia, eu discuto caráter, eu discuto o tipo de relacionamento. Então não é metodologia que vai resolver problema de discipulado, não. Discipulado pode ser de 1 a 1, 3 a 3, pode ser uma vez por semana. Internet, presencial. Pode ser internet, livro. Você pode ser discipulado por uma obra de um cara que você respeita. Isso. Então pense nisso daí. Discipulado não tem a ver com metodologia, tem a ver com relacionamento. A metodologia ela muda. Relacionamento, ele cresce, ele se aprofunda. Vai para Jesus e vê. Jesus não ficou dando método para ninguém, não. Jesus ele dava, sim, ensinamentos e prática, mas tinha muito mais a ver com relacionamento. Pedro falou para Jesus, você lavou meu pé, lava meu corpo. Jesus falou, não precisa lavar teu corpo. Você já está limpo, você precisa de simplesmente lavar seus pés periodicamente. Vamos lá? Tem mais perguntas? Tem a minha. Fala. Que hora que você passa de discipulado para discipulador? Discipulando para discipulador.
eu vejo assim, sabe, o Henrique, você fez primário? Fiz. O professor pegava na sua mão? Pegava. Ensinava você a fazer a bolinha, puxar a perninha? Uhum. Você fez o ensino médio? Sim. Então, agora, quem está na faculdade, o professor não fica pegando a mão, dando tapinha nas costas. Ai, bonita, né? Eu lembro da minha professora do primeiro aninho. Nossa, nunca mais. O nome dela era uma senhora de idade, chamava Eunice. Ah, rapaz, como eu gostava daquela senhora. Ela era doce, ela tinha aquela paciência toda. Eu tive uma professora no ensino médio que ela, acho que se eu não me engano, era Nair, era uma mulher, uma senhora assim, esbelta, magra, alta. Mas ela era sistemática, ela chegava, você não fez tarefa? Então vem cá, deixa eu mandar um bilhete pro seu pai. Ó, você não fez não sei o quê? Então tá, ó, vou descontar tantos pontos na sua média. Então, discipulado é assim, quando você vai ensinar uma pessoa? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo sempre, ninguém dá o que não tem. Isso. Então, tipo assim, você só pode ensinar depois que você aprendeu a lição. Então você vai ensinando de acordo com você. Agora, se você for ensinar uma coisa para uma pessoa que você não aprendeu, Você já então, não tá pronto, né? então você precisa atingir um nível. Então eu penso assim, quem está no ginásio pode ajudar quem está no primário, quem está na faculdade pode ajudar quem está no ginásio, no ensino fundamental. Quem tem um doutorado pode ajudar quem está no após, pode ajudar quem está numa universidade, fazendo uma faculdade. Quem tem doutorado, PhD, pode ensinar quem tem pós, quem está fazendo pós, assim sucessivamente. Ou seja, é por camada. Isso. É por camada. Por exemplo, volto a falar, eu tenho 28 anos de ministério, eu tenho mais de 20 anos de pastoreamento. Não dá para comparar uma pessoa que está há 15 anos dentro de uma igreja, cuidando, né? Uma pessoa, você pega a minha história de ministério de vida, entendeu? Então assim, obviamente eu prego agora com live, né? Eu prego todo dia. Sim. Eu prego, ontem eu preguei, hoje à noite eu vou pregar, fora os estudos que a gente faz, as leituras que a gente faz. Agora, aí você tem uma noção, né? Um tanto de gente que eu acabei de sair de um aconselhamento. Você aconselhou quem hoje? Com quem você... Nossa. Com quem? Ai, meus R$1.500 de tela. Pode. Entendeu? Então é assim que funciona. Quem você vai discipular? Agora, cara, John Maxwell ele diz no mesmo livro, 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, que é o seguinte: você nunca vai poder liderar uma pessoa se você é inferior a ela. Você pode até se submeter a essa autoridade, a essa liderança, por um tempo, mas você não vai ficar o resto da vida se submetendo a uma liderança fraca. Então, é por camadas. Foi? Foi, acabou. Acabou? Então lá. Vamos falar sobre discípulo. Eu vou dar um texto para vocês. Sai. Quer falar alguma coisa aí, Albert? Então, lembrando a galera que a live vai ficar disponível há pouco tempo no Insta, porque depois a gente vai baixar e gerar material para o YouTube. Então, porque depois o compartilhamento ele fica mais fácil, né? Você vai mandar o link do YouTube para a pessoa que você quer mostrar e falar sobre discipulado, tem curiosidade sobre o tema. Então, se você não segue o canal do YouTube lá, tem na bio do Insta. Clica na bio do Insta lá, tem o Linktree e aí você consegue acessar. E é importante pra gente, quanto mais seguidor lá, mais coisas a gente consegue fazer. Né? Para vocês terem ideia, a gente conseguiu liberar posts lá no YouTube agora. Então a gente precisa de mais uma quantidade de pessoas para a gente poder ativar o sininho, para você poder receber notificação de quando tiver vídeo. Então é importante você fazer parte do canal do YouTube para a gente poder gerar esse conteúdo a mais. Né? O Henrique manja mais de YouTube que eu, ele está ligado nisso. Então é importante você seguir as redes sociais se você ainda não segue, ou então se você quiser enviar o link para alguém, alguma coisa, a gente vai disponibilizar o quanto antes essa live. Cara, deixa eu te dar a base do discipulado segundo a perspectiva de Jesus. Olha a conversa, Lucas 14, 25. Ouve isso daqui, cara. Ora, ia com ele uma grande multidão. Voltando-se, disse-lhes. Então a multidão estava vindo atrás de Jesus. Quem quer andar com Jesus? A multidão. Jesus parou e disse assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos,
irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus passou aqui uma linha de divisão. Ó, vocês estão me seguindo? Multidão? Vocês estão atrás de mim? São seguidores? Então presta atenção nisso. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Meu querido, eu não sei se você já teve um problema doméstico, mas não é nada legal ter problemas domésticos. Cara, se você tiver um problema com seu pai e com a sua mãe, vai doer. Agora imagina se você tiver um problema com a sua mulher. Sim. Esse problema, porque você tomou uma decisão. Agora você vai ter um problema doméstico, dentro de casa. Meu querido, a tua comida vai ficar amarga, a tua roupa vai ficar mal passada, mal lavada. Imagina, sabe? Aquele carinho, aquela atenção que todo homem e mulher gosta, né? A gente é uns bebezão, né? Gosta de atenção, a gente gosta de né? Mimos. Esquece que agora você tomou uma decisão. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais de discipulado, tá, Ort? Porque hoje é só para dar uma explanada. Sim. Prepara todas as lives, quarta-feira que vem nós vamos falar de novo. Ele falou assim, ó, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então ele está falando, vinde a mim e vinde após mim. Então não tem vinde após mim se não tem primeiro vinde a mim. E o vinde a mim é o versículo 25. Aí depois ele fala assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta para fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Esse texto é usado, tem a ver quanto vai custar, tem a ver com discipulado. Quanto vai te custar para ser discípulo? Entendeu? Você está pronto para entender isso ou não? Para que não aconteça que depois de haver posto alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde acabar. Ou seja, ele falou que ia ser discípulo de Jesus. E aí, ó, você vai engrossar a fileira dos desviados, porque você não teve noção quanto vai te custar para ser um discípulo de Jesus. Eu vou parar aqui. Sabe quanto te custa para ser um discípulo de Jesus? Tudo. Jovem rico. Jesus falou para o jovem rico assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Quanto que custa para ser discípulo de Jesus? Né? Se você for entrar numa boa universidade, não custa caro? Sim. Então tá, para você ser discípulo de Jesus vai te custar tudo, cara. E não é opcional. Pastor, mas eu não consigo, é difícil. Por isso que Deus mandou o Espírito Santo. Isso. Porque o Rabone hoje se revela em nós através do Espírito Santo. Então, partindo do pressuposto que você tem o Espírito Santo, que você recebe o Espírito Santo, então você se torna indesculpável. Por isso que a Bíblia diz, e aí eu nem vou entrar muito nisso, senão eu vou dar um nó na cabeça de muita gente aí. Daqui a pouco. Por isso que Jesus falou assim, toda blasfêmia será perdoada, mesmo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então primeiro você tem que entender qual é a função e quem é o Espírito Santo na sua vida. Ele é o Rabone. Isso. Então a perspectiva de toda blasfêmia será perdoada, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, está dizendo o seguinte, você nunca vai poder blasfemar, desprezar ou anular o seu Rabone, porque você não vai poder ser perdoado. A perspectiva de blasfêmia tem a ver com você ter o Espírito Santo como sendo seu Rabone, e você sendo o talmidim dele. Então tudo vai ser perdoado, menos o fato de você ter negado o Espírito Santo ter chamado você para ser discípulo, para ser um talmidim dele. Ele é o Rabone e você é o talmidim. Aí você fala, não, esse Rabone, que é o Espírito Santo, não é suficiente, porque você está blasfemando. Por isso que a Bíblia diz que toda blasfêmia... Cara, desculpa, eu já vi cada heresia. Aí você pergunta, pastor, mas como que o senhor sabe disso? Eu vou te explicar, simples. Eu não estou te ensinando sopa de letrinha. Isso daí, cara, é revelação. Quando tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Cara,
Quando um dia eu me lembro que Jesus se revelou para mim, eu olhei para Jesus e falei, uau, cara, o Senhor é Deus. Cara, isso é relacionamento, é vivência, é proximidade, é você estar tão junto, tão perto, que ao ponto de se você olhar, pô, eu sei quem você é. Até agora eu não entendia quem você é, agora eu entendo. Então toda blasfêmia será perdoada, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está dizendo o seguinte, cara, a função do Espírito Santo é fazer de você um Cristo, um pequeno Cristo. A função do Espírito Santo é fazer de você um semelhante a Cristo. E se você não aceita ele sendo o seu Rabone, porque é o Rabone que escolhe o Talmidim, não é o Talmidim que escolhe o Rabone, e não é o Talmidim que dá a matéria ou as disciplinas para aprender para o Rabone, mas é o Rabone que dá as disciplinas para o Talmidim, você tem que entender o seguinte, cara. Nós somos indesculpáveis, porque vai te custar tudo, mas o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele vai dar para você as provisões, estamos encerrando, as provisões, os nutrientes necessários para você ser capacitado. Por isso que o Espírito Santo se revela na sua vida como sendo um poder, uma força, um dunamis do Espírito, para você viver o sobrenatural, porque os discípulos de Jesus não são discípulos naturais, são discípulos sobrenaturais. Romanos 8,19. Tá bom? Então é isso aí. Depois acho que a aula foi, né? Cara, essa da blasfêmia aí é legal, guarda ela aí, tá? Essa é pega. Essa é pegada, porque olha que tem de heresia em cima disso daí, cara. Misericórdia. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo é burro, vou pro inferno, não vou ser perdoado, não tem nada a ver com isso, cara. É você negar a obra e a transformação dele na sua vida, né? Yes! Quem que ensina essa área? Quem pode te ajudar a aprender isso daí? O teu discipulador. O discipulador. Meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando Davi matou Golias, você sabe que Saul perguntou para Abner? Quem é o pai? Quem que é o teu pai? Então, o tamanho da tua revelação vai determinar de quem é o teu discipulador. A pergunta do Tiago lá, negócio da tampa. Então, Tiago, se você tem um cara que ele não é ativado nos 5 ministérios, fazer o quê? Por isso que você tem que ser humilde e se colocar à disposição no reino de Deus, para Deus colocar Rabone sobre a sua vida, porque é o Rabone que escolhe o Talmidim, não é o Talmidim que escolhe o Rabone. O Espírito Santo escolheu todo mundo, né? Jesus disse, não foste vós que escolhestes a mim, mas antes... Cara, toda essa conversa que eu estou falando está embasado no relacionamento discípulo, né, de Jesus, João 15, João 13, 14, 15, 16, 17. Você vai ver que o que eu estou falando é tudo uma conversa de um Rabone com um discípulo. Não fosse vós que escolheste a mim antes, eu escolhi a vós e vos designei para que vades dê fruto. O Rabone escolheu os Talmidim para dar continuação ao ministério. O nome disso? Grande Comissão. Vixe, então em assunto da grande comissão, aí já vamos longe. Se vocês quiserem falar sobre esse assunto, é um assunto legal. É.